Porque assim, a gente tá vivendo num mundo hoje que a gente tá muito mais perto, mas a sensação é que a gente tá meio mais sozinho, né? Então é um mundo que pra mim, eu e você, nós nascemos num mundo que não tinha a globalização. Pra tu ouvir uma música do Michael Jackson, tu tinha que esperar chegar aqui a música do Michael Jackson. Não era que nem o Justin Bieber, que foi o último álbum dele, ele anunciou que ia sair no dia anterior, de uma vez só. Esse foi o dia que me falou. Ele pegou um dia, ele não falou nada, até que um dia ele falou em tudo quanto foi lugar ao mesmo tempo, e aí no dia seguinte tava todo mundo ouvindo a música. Isso não era possível, né? Sim. Então, as coisas estão mais próximas, mas a gente tá mais sozinho. Eu vejo porque quando eu era moleque, eu brincava na rua, eu tinha os meus amiguinhos, a gente brigava todo dia de pique-esconde na rua, tá? As minhas filhas têm os amigos delas, mas é uma dentro de um do quarto dela e a outra dentro do quarto da outra, que ainda essa maldade eu fiz, de dar um quarto pra cada uma. Mas com os amigos, mas de um jeito estranho pra mim, entendeu? Como é que tu enxerga essa dinâmica, cara? Cara, de fato, assim, abrir outra janela aqui agora, outro pop-up, né? Que é o mundo atual. Eu tô, inclusive, aqui em São Paulo, participando da BET, que é a maior feira de educação da América Latina, que acontece uma vez por ano, que reúne todas as grandes players da educação no mundo, tal, do Brasil, e vem diretores de escola. Eu tenho uma empresa de educação chamada que trabalha educação socioemocional. E eu tava falando hoje para as pessoas que a gente tá num mundo complexo. Em que sentido? Veja, no passado, as crianças tinham pouca capacidade de dizer o que sentiam. O que você tem, meu filho? A pessoa só não dizia. Mas os pais tinham uma imensa capacidade de traduzir. Você mentiu. Olhe para mim. Por que você demorou mais no quarto? Ele não comeu tudo hoje. Os pais estavam nos vendo e nós nos sentíamos vistos. Sim, minha mãe sabia pela minha cara se eu tava doente. Exato. Eu sei que tá doente, teu olho tá caído. Eu nem sei o que isso quer dizer. Mas olho embaixo, né? Você vê assim, a vitalidade. Ou seja, ela estava te lendo, né? Parece o salmo que Davi diz: eu sei que tu me sondas mesmo quando faltam em palavras, conheces o meu pensamento. Os pais faziam isso. Hoje, as crianças conseguem dizer o que sentem, mas os pais não conseguem traduzir o sentimento delas porque eles estão presos no celular sem ver os próprios filhos. Isso é um movimento. Surge, no meio de tudo isso, uma coisa chamada Orkut, depois Instagram, Facebook e tal, o mundo da comparação extrema. Se uma vez era a minha prima, agora é a blogueirinha da cidade do lado, e é num nível absurdo, né? Ao mesmo tempo, se alguém vai me criticar, não é só minha amiga do colégio, é todo mundo lacrando com um comentário embaixo de um post que eu fiz na internet, e eu não tenho ego para dar conta disso. Como adulto, a gente sofre, como criança, muito mais. Então, nós temos hoje o que eu chamo de tempestade perfeita para o caos. Porque nós temos um tempo histórico muito mais complexo e uma geração muito menos capaz de enfrentar. É por isso, Igor, que quando eu terminei meu curso, a gente tratava suicídio infanto-juvenil como exceção clínica. Você talvez atenda 1 ou 2 casos ao longo da tua carreira. E hoje é feijão com arroz de consultório. Porque está faltando adulto na sala. Eu até digo que pais que têm filhos, mas não os educam porque tem preguiça, ou porque aí minhas coisas, enfim, ou porque estão sequestrados também pelo mundo digital, externalizados com baixo nível de consciência, cometem aborto afetivo. Deixa o filho nascer, mas não educa. Quem não educa, comete um aborto afetivo. E haja terceirizar para a escola, terceirizar, entregar, e não a escola tem que dar conta, e você terceiriza tudo. E crianças que são pobres, crianças ricas, que estão sempre sendo entregues a alguém, porque os pais têm mais como se fosse mais um objeto da coleção de luxo que eles têm. O carro, a casa, e eu tenho filho. Entendeu? Dá trabalho pra caramba, esgota pra caramba, você tem que estar lá, você aprende todo dia, não é fácil a jornada, tem dia que você tá cansado, não critico que um dia liga uma TV porque você tem que tomar banho, entendeu? Mas fazer isso o tempo inteiro é uma responsabilidade. Então, em 2026, eu digo a você que, no meu caso que eu tenho TDAH, eu agradeço a Deus que eu nasci na época de sessão da tarde. Porque eu, com meu TDAH, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Globoplay. Eu não ia dar pra gente, não, cara. Tem que ficar... Cara, eu tinha que esperar Barras no Baile 1 semana pra ver Brandon em Beverly Hills. Eu tinha que esperar 7 dias. A gente pula a introdução do episódio, cara. E essa velocidade
ela é um desrespeito ao nosso ritmo. Tanto que tá tendo um movimento contrário a isso agora. Low, É verdade. de fazer com mais leveza, de desconexão. Jovens voltando pro celularzinho de lanterninha, que é só para ligar. Porque o prejuízo que isso causou é recente, mas é avassalador. Porque a internet, smartphone, aplicativos e rede social é um segundo da história humana. Mas, Sim. cara, que segundo que já fez um caos. Pior que é. Que, inclusive, na nossa discussão sobre consciência, diminui o nível de consciência porque eu tô tão preso e externalizado a essas dependências que eu não consigo ter tempo para pensar sobre mim.